Oi, gente. Para uma pessoa que pesquisa trabalho como eu, parece óbvio, né? Que pesquisa trabalho feminino como eu, parece óbvio que chega uma hora que a gente tem que falar de uma coisa que é extremamente relevante quando a gente fala de trabalho, que é a questão do dinheiro. Nos últimos tempos, eu tenho estudado muito acerca de prosperidade financeira, de dinheiro, salário, renda, da parte econômica do trabalho feminino, porque eu sou psicóloga, me interesso majoritariamente pela psicodinâmica desse trabalho. Mas quanto mais eu fui estudando psicodinâmica do trabalho feminino, mais eu fui entendendo a relação desse trabalho, ou da psicodinâmica do trabalho feminino, com a questão do dinheiro. Eu anotei algumas coisas aqui, às vezes eu vou olhar para baixo. E por que eu tô falando isso? Porque vocês sabem que muito vem do meu cotidiano, né? Esses dias uma amiga comentou comigo, agora você só pensa em dinheiro. Não, sempre penso em dinheiro, mas quanto mais eu estudo o trabalho, né, das mulheres, mais me fica claro como a nossa relação com o dinheiro está imensamente prejudicada. A relação das mulheres com o dinheiro foi se tornando e agora está extremamente prejudicada. Das coisas que eu anotei aqui, que eu tô olhando, a primeira grande questão, quando a gente fala da relação da mulher com o dinheiro, é a questão histórica. Né? Lá no passado, e a gente tem diversas autoras aí na economia, na sociologia que vão contar isso, lá no passado nós tínhamos uma relação de poder ter posses. Historicamente nós passamos por um momento em que isso nos foi destituído. Tão destituído que a mulher, para poder ter posse, ela tinha que ter chancela do marido ou do pai, ou do irmão mais velho, num determinado momento histórico. Então vejam, a gente sai de um contexto em que a mulher podia ter um monte de propriedades e de coisas, e tinham. A gente passa por um período que inclui a Idade Média, em que a mulher que tinha, por exemplo, um campo mais verdejante, ou que a plantação estava funcionando melhor, a ela era atribuído poderes mágicos e ela fazia isso com bruxaria, daí ela foi morta. Nós estamos falando de morte, gente. A mulher que era bem-sucedida, né, que era próspera naquele momento, ou ela ia ter tudo tirado dela e passado para o nome de um homem responsável por ela, ou ela ia ser acusada de bruxaria para poder manter. E isso colocou a mulher, cada vez mais, num lugar de domesticidade. E, mais complicado ainda, foi transformar esse lugar de domesticidade num lugar pior do que o lugar fora de casa. O trabalho doméstico ter sido valorado de uma maneira diferente do que o trabalho que era feito pelos homens fora de casa. Se tivesse sido atribuído valor igual, talvez a gente tivesse uma situação diferente, mas historicamente já não foi, porque historicamente as mulheres foram destituídas não só do direito aos seus corpos, a propriedade dos seus próprios corpos, do seu próprio útero, mas elas foram destituídas também do direito a ter seu dinheiro. E isso é muito sério. A gente pensar que a mulher não poderia, em momentos específicos aí, a mulher não poderia sequer receber herança, né? Só os filhos homens poderiam receber herança, e a gente pensar que em muitos lugares, em muitos contextos, a mulher ainda não pode administrar o dinheiro, porque legalmente pode, mas não pode. Porque tecnicamente ou teoricamente ainda existe uma mentalidade de quem administra bem dinheiro, quem lida bem com o dinheiro é o homem. E se a gente for olhar bem na prática, não é assim que funciona. Pensem só num contexto de economia doméstica. Gente, economia doméstica é uma coisa complicadíssima. É uma logística de perecíveis. Economia doméstica é logística de perecíveis. Você conseguir gerenciar, e a maior parte das mulheres no nosso país, grande parte das mulheres no nosso país, gerencia o seu lar sozinha. Então, ela dá conta de gerenciar os filhos, os seus rolês de trabalho, e ainda dá conta, por exemplo, de fazer isso, gerência de perecíveis. Eu acho que das coisas que eu me dei conta que iam ser difíceis quando eu saí de casa era gerenciar a comida na geladeira, quando eu fui morar sozinha. Era gerenciar a comida na geladeira para ela não estragar, porque isso significa custo. Então, a mulher que dá conta de com pouco salário, né, que recebe, nós recebemos 30% menos que os homens mesmo, que estejamos na mesma ocupação. As mulheres ganham menos que os homens no contexto geral. E ela ainda consegue fazer essa gerência do trabalho, da própria vida, da feminilidade que ela precisa demonstrar e dar conta de gerenciar esse micro dentro de casa. Gente, é uma gestora, uma sumidade em termos de gestão, mas não é reconhecida por isso. Então, as habilidades, né, nesse contexto de valorizar trabalho doméstico, diferente do trabalho feito fora de casa, as habilidades que passam a ser reconhecidas como boas habilidades para homens e mulheres, terminam mudando também. Então, para a mulher, a domesticidade, o fato de ser facilmente domesticável, de não ser uma mulher difícil, de falar baixo, de gostar de ficar quietinha dentro de casa, de não querer se socializar, de não querer festar, isso passa a ser valorizado, desvalorizado, né?
a habilidade de fazer coisas fora passa a ser desvalorizada na mulher e a habilidade de interiorizar-se passa a ser valorizada. E para o homem, não, a habilidade de ganhar o mundo, de fazer negócios, de se relacionar, isso passa a ser mais valorizado. E essas habilidades, então, de ser fantástico lá de fora, de se comunicar, né, e de negociar, passam a ser valorizadas para os homens fora de casa. Só que se a mulher passa a exercer isso também fora de casa, e foi o que começou a ter que acontecer quando a gente foi entrando no mercado de trabalho, isso para a mulher não é bom. Então, veja, ainda é valorizado no trabalho, no mercado de trabalho, as habilidades que eram, né, o que foram ao longo de séculos aí, valorizadas para a mulher dentro de casa. Então, no mundo profissional, não se espera que uma mulher seja ambiciosa. Não se espera que essa mulher vá falar de dinheiro com tranquilidade. Não se espera, mesmo que ela tenha, sei lá, doutorado, pós-doutorado, que ela vá saber falar de finanças. E eu não tô falando só de finanças estrito senso, entender de bolsa e de aplicações. Falar da importância do dinheiro, da importância de possuir, de querer possuir grandes quantidades de dinheiro. Como é naturalmente pensado que um homem deva querer. Né? Então, assim, quando a gente pensa na relação da mulher com o dinheiro, é importante pensar nessa questão, nessa situação histórica, né, de como nós fomos colocadas num lugar de não precisa ter por quê, ou você não tem que se preocupar mais com isso, você tem que se preocupar mais com outras coisas. Já escutei isso várias vezes, né, quando em alguns momentos eu decidi, por exemplo, não assumir determinados projetos que iam me pagar muito mal, mas você tem que ver que você vai ficar com os dados. Sim, mas os dados que eu vou ficar, no meu caso, né, no meu tipo de trabalho, bom, eles derivam de muito trabalho. E enquanto com meus colegas homens, dificilmente esse tipo de coisa acontece. Ninguém vai falar para um homem, mas você tem que ter... Não. Esse discurso é direcionado para as pesquisadoras, né, que vão mexer com isso e que vão, muitas vezes, prestar serviço para outros órgãos públicos. Esse discurso é direcionado para a gente. Faça pela causa. Dificilmente um colega meu, por exemplo, é chamado para ministrar uma palestra sem receber por isso. No meu caso, é super comum. E se nós perguntamos, nós mulheres, né? Eu tô falando só do meu caso. Mas se a gente se interessa por dinheiro, nossa, tá vendo? Né? Como se fosse um crime. Bom, o que que acontece, né? Na sequência dessa lógica que foi sendo criada e que colocou a nossa relação com o dinheiro numa situação muito ruim. Então tá, primeiro a gente não pode ter, já começa lá de trás. A mulher não podia ter dinheiro, ela não tinha direito à posse. No começo da pandemia, eu fiz uma live com a Rebeca Moreira falando disso, da origem das palavras patrimônio e matrimônio. Pensem sobre isso. Matrimônio é o quê? Destinado para para a mulher. Patrimônio destinado para o homem. Quando a mulher quer construir patrimônio, nossa, isso é quase um crime. Ela pensar nisso é quase um crime. Então, se lá atrás na história a gente foi desautorizada a ter dinheiro, nós temos que entender que a nossa relação com o dinheiro ainda é permeada por isso. Por essa ideia de que a gente não pode acumular, de que a gente não pode ter, mesmo que isso esteja lá no inconsciente, que a gente não tem acesso. Nós ainda temos essa relação de não poder possuir o dinheiro. E aí, o que vem junto com isso? Né? Vem uma ideia de que se eu trabalho demais, eu mereço. E eu mereço o quê? Eu mereço um sapato novo, uma roupa nova, um tratamento estético num restaurante caro. Eu mereço. A coisa que eu escuto mais as minhas amigas mesmo falarem assim, não, eu vou comprar porque eu mereço. E vai lá e gasta uma quantidade de dinheiro e veja, opções para as mulheres gastarem seu dinheiro, elas são assim, infinitas. E nós entramos no mercado de trabalho numa situação, quando a gente, né, entra mesmo no mercado formal de trabalho, nós entramos numa situação desprivilegiada. Por quê? Porque pra gente foi destinado trabalho que ninguém queria fazer, para as mulheres e crianças foi destinado trabalho que ninguém queria fazer, numa jornada de trabalho extenuante, que não tirou a gente da jornada de trabalho extenuante dentro de casa, e ao mesmo tempo foram depositados na nossa conta critérios de feminilidade que fazem com que a gente gaste uma grana absurda só para poder manter a feminilidade. Todas as mulheres escolhem isso? Não, tem mulheres que não podem escolher. Eu já falei sobre isso aqui em algum momento, falando, por exemplo, nos meus cabelos. Eu posso escolher ficar com cabelo branco e não gastar dinheiro com tinta. E olha, é uma grana, viu? Vou dizer aí que eu tenho economizado bastante. Mas nem toda mulher pode. Eu lembro, há um tempo atrás, que eu li sobre a história da depilação feminina, como que começou. E está relacionada ao surgimento da Gillette. Depilação feminina era uma questão que não era pensada como é hoje, que está basicamente associada à higiene. A mulher que não se depila é percebida como uma mulher que é menos higiênica. Os homens não. Eles podem andar aí do jeito que quiser. Enfim, voltando, né, aqui para a questão. Então, junto com a nossa entrada no mercado de trabalho,
a gente recebendo salários piores, tendo uma rotina doméstica absurda, vem uma indústria de vender coisas pra gente que é infinita, infinita. E às vezes é invisível, porque a gente nem percebe onde esse dinheiro vai. Então, assim, eu estava conversando outro dia com uma amiga minha sobre maquiagem. A quantidade de maquiagem e de novidades em maquiagem que está disponível, né? E eu gosto de maquiagem, mas tem uma relação bem razoável, eu acho, com isso. Mas é infinito. E aí um dia eu estava conversando com ela e falei assim, olha, a quantidade de coisas que a gente consome, em 5 anos a gente não conseguiria usar. As coisas vencem e nós não conseguimos usar, porque tem tanta coisa chamando a atenção o tempo inteiro, né, que a gente vai lá e às vezes compra por impulso, compra porque acha que merece. Porque eu tô trabalhando demais, tô me matando dentro de casa, tô me matando na empresa, então eu quero essa coisinha aí, um agrado para mim. E a quantidade de coisas que tem, né, à nossa disposição para nos agradar depois de um dia horrível de trabalho, ou depois de um dia horrível de trabalho mais, um dia horrível de trabalho em casa, é infinita. E isso é muito sério, porque o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro? Fiz um vídeo um tempo atrás falando onde a gente está investindo o nosso tempo. E agora eu pergunto para vocês, onde a gente está investindo o nosso dinheiro? Fora, e essa aí é uma questão muito pessoal, mas que eu já defendi em várias situações, fora uma ideia de que homens e mulheres têm que dividir as coisas 50%. 50-50. Por que essa ideia desprivilegia a mulher? Por que essa ideia não é justa com a mulher? Não, mas você é feminista, eu sou. E é exatamente por ser feminista que eu entendo que a mulher está num outro lugar em que 50-50 não é justo. Por quê? Porque as condições que um homem tem de trabalho e as condições que eu tenho de trabalho, elas são diferentes. Porque ele não vai gerenciar a casa do mesmo jeito que a mulher está gerenciando. Mesmo que ele colabore e faça, ele não vai fazer metade. Até porque, muitas vezes, o próprio trabalho dele não permite que ele participe metade. Eu tenho uma amiga que fala assim, não, mas você é feminista, então 50-50. Não é 50-50 no resto. Por que tem que ser 50-50 nas contas, no geral? Não faz sentido isso. Não é equilibrado, não é equânime no resto. Por que vai começar a ser equânime exatamente no que a gente gasta, exatamente no que tira da gente? Então, nos últimos, sei lá, 5 anos, desde que eu comecei a oferecer estágios, meus alunos começaram a atender no nosso centro de atendimento lá na UNB, foram N casos em que a gente foi vendo a culpa que a mulher tem, e aí, gente, mulheres, as mais diferentes faixas socioeconômicas, não só mulheres com muito dinheiro, mas às vezes a mulher com pouco dinheiro se sentia culpada porque estava conseguindo juntar alguma coisa, porque estava conseguindo construir alguma coisa. Só não se sentia culpada quando o que ela estava construindo era, por exemplo, a máquina. Eu não aguento mais o barulho dessa máquina. Quando o que ela estava construindo era alguma coisa para a família, por exemplo. Ela nunca se sentia mal de juntar dinheiro para comprar casa, né? Mas quando ela estava juntando dinheiro, por exemplo, para fazer uma viagem que era só ela, ai, não sei, será? E tem um livro que eu já falei para vocês dele aqui também em outro momento, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Um livro muito importante na minha trajetória. E a Clarissa, que é a autora do livro, fala que, em algum capítulo lá que eu não lembro qual, mas ela fala da facilidade que as mulheres têm de fazerem coisas para os outros e a dificuldade que elas têm de fazer coisas que sejam para elas. Ela tá a fim de pintar um quadro, escrever um artigo, mas primeiro ela arruma a casa inteira. Quando ela vai se dedicar à coisa que é dela, né, ela já tá sem energia. E isso serve também para dinheiro. Pensem, né, nas quantidades de vezes que a gente gasta dinheiro sem precisar. A gente nem sabe como guardar esse dinheiro. Eu converso com várias amigas que, assim, não tem nem poupança, né? Ah, mas não é possível ter. Gente, é possível ter. Se a gente melhorar a nossa relação com o guardar, com o poder possuir. Porque antes de gastar o dinheiro, né, antes de onde a gente vai investir, tem uma outra ideia do que é o dinheiro pra gente. Por que você não pode ter? Né? Por que você não pode ser bem-sucedida? Por que você não pode guardar? Possuir isso. Algumas mulheres subvertem isso e guardam dinheiro escondido, desde que o mundo é mundo. Minhas avós guardavam dinheiro escondido dos maridos, porque, bom, elas não podiam ter, mas elas queriam ter, elas guardavam o próprio dinheiro escondido. Elas trabalhavam. Todas as minhas avós, bisavós, foram trabalhadoras, trabalhavam fora de casa, inclusive, também, além de trabalhar dentro de casa. Elas guardavam dinheiro escondido. E aí, assim, guardavam dinheiro escondido para necessidades mínimas delas, que o marido às vezes não autorizava, e para quê? Para os filhos. Porque aí o filho precisava de uma coisa que o pai não queria atender, ela ia lá, pegava do dinheiro escondido dela, guardava dinheiro, troco de pão e tal, mas ia guardando. Só que
esta relação que foi sendo construída, né, na surdina, às escuras, ainda permanece hoje. As mulheres têm vergonha de dizer que querem para si. Existe, obviamente, uma estrutura enorme aí, oprimindo e dizendo pra gente que esse é o nosso lugar, de não poder ter, mas nós temos que começar a pensar nós mesmas. Como é a sua relação com o dinheiro? O que você pensa que você precisa de verdade e você precisa? Com o que você está gastando? Por que você não está guardando? Será que não é possível desenvolver uma relação de não? Eu vou acumular. Não só para coisa ruim, pode ser para coisa boa também. Né? Não precisa pensar em guardar esse dinheiro só porque, eu vou precisar no futuro quando eu envelhecer. Não, você pode ter porque você gosta de ter, porque é confortável para você ter dinheiro guardado. Né? Eu estou planejando aqui uma série de vídeos para falar de como se deu essa construção, mas como eu gravo vídeo e peço para vocês para a gente pensar juntas, vamos pensar junto nisso, porque você, que é mulher, não se autoriza a ter uma excelente relação com o dinheiro e a guardar esse dinheiro. A partir disso, talvez a gente começasse a aceitar menos os absurdos que nos oferecem, que não, né, que pensam que a gente tem que fazer no trabalho. Talvez a gente aceitasse menos o lugar de cuidadora dentro do trabalho, em que falam, né, deixam os trabalhos, isso em qualquer situação, gente. Trabalho num contexto de altíssimo nível sociointelectual e eu vejo isso acontecer também. Então, para os trabalhos que vão aparecer e que vão ser mais celebrados, colocam homens. Para os trabalhos que são mais internos, né, que são mais área meio, colocam mulheres para fazer. Por quê? Porque a gente não se acha, a gente também não se acha no direito, né? O mundo oprime, mas eu percebo que a gente se rebela muito pouco contra isso. Então, a forma como a gente pensa que tem que ser remunerada, que deve receber por o direito que a gente acha que tem acesso, talvez ajude a gente também a transformar essa realidade.